Olá, eu sou Carlos César Almendra, do Conexão Marxista. Eu sou de uma geração que não conheceu o marxismo no ensino escolar inicialmente. Ou seja, no meu tempo de chamado colégio e ginásio, a gente não teve contato com o marxismo. Portanto, conhecer o marxismo para a geração um pouco mais velha significava conhecer por fora da escola, ou seja, geralmente, no meu caso aqui com a coleção Primeiros Passos, como o que é capitalismo, o que é socialismo, o que é comunismo, o que é marxismo, né, que depois vou até fazer um vídeo sobre isso, e também por esse livro aqui, O Pensamento Vivo de Marx, que originalmente é da editora Martin Claret, e foi republicado aqui pela Ediouro, né? A edição da Martin Claret, ela é toda vermelha e o Marx desenhado de branco. Na verdade, quem escreve os textos aqui, na verdade é um professor da Universidade de São Paulo que é ligado à arquitetura e urbanismo, que é o professor José Geraldo Simões Júnior, né? Veja que interessante. E na verdade, a parte de biografia aqui corresponde a apenas um quarto do livro. O restante são frases, são colocações, são curiosidades, né? Então imagina, né? Por um jovem de apenas 15 anos se deparar com frases como da própria capa, né? A história de toda a sociedade é a história da luta de classes. Ou então, ser radical é agarrar as coisas pela raiz, e a raiz do homem é o próprio homem. Ou então, outras frases, como na manufatura e no artesanato, o trabalhador utiliza a ferramenta. Na fábrica, ele é um servo da máquina. Então você imagina, né? Eu não era operário nesse momento, mas convivia com operários, né? As pessoas entenderem, né, que você não comanda a máquina, você é comandado por ela, né, que depois com o capital você aprende que o trabalhador vira um apêndice da máquina. Ou então uma frase enorme que tem aqui no livro, né? Ou seja, o homem faz a religião não faz o homem, né? Então você perceber, né, que a religião é uma construção humana e só posteriormente você chegar à universidade e conhecer, por exemplo, né, muitos falam, né, o Marx não fez uma crítica à religião, não fez porque já tinha sido feita, né? Aqui o Forba, uma das obras dele, né, Princípios da Filosofia do Futuro. Também há outras obras do Forba, como A Essência do Cristianismo ou A Essência da Religião. Então, aqui que você vai entender o porquê o Marx não teve que fazer uma obra específica sobre a religião, né? Veja, diz o Forba, o Estado é a realidade, mas ao mesmo tempo também é a refutação prática da fé religiosa. Só uma frase, né? É claro, tem toda a explicação, mas eu estou pegando só uma frasezinha. Ou então o Forward dizendo, né? A teologia é a fé nos fantasmas. E depois explica isso. Então você imagina como isso vai alterar radicalmente o pensamento de um jovem, como eu era na época, né? E como outros que possam estar vendo isso, e cada um teve aí seu tipo de formação, cada um teve a sua trajetória, né? Mas voltando aqui no Pensamento Vivo de Marx, nesse livrinho, aqui também tem gente comentando o Marx, né? Comentando a obra do Marx, né? E eu quero só destacar para vocês um trecho de um autor que nós não temos aqui tradução para o português, que é o Robert Jean Longuet. Né? O Robert Jean Longuet, ele era o bisneto do Marx e fez uma biografia sobre seu bisavô que não tem tradução para o português. Então quero ler um trechinho aqui para vocês. Diz ele: Marx sempre desprezou o dinheiro. Quando era estudante, filho de um grande advogado em Trier, recebia uma mesada fabulosa, que gastava imediatamente em livros. Então veja aí, Marx era extremamente dedicado à leitura, né? Na época em que ele e Genie viviam em Paris, havia sempre uma caixa em cima da mesa para ajudar os refugiados alemães. Com relação à família, era bastante amoroso com a mulher e com as crianças.
Os que o conheciam superficialmente pensavam ser ele um homem duro, frio, e ficavam surpresos ao vê-lo desmanchar-se não somente diante dos próprios filhos, mas também quando via crianças brincando nas praças em Londres. Marx adorava brincar com elas e fazia tudo o que queriam. Isso também você vê em outras biografias. Como homem de ciência, tinha uma curiosidade extraordinária. Era um pesquisador incansável, um homem que queria ir até o limite de tudo, ao fundo das coisas. Marx era também um homem duplo, quero dizer, além do lado duro, intransigente do lutador e tribuno seguro das teses que defendia, tinha outras qualidades. Era bom e generoso. Em Londres, apesar da miséria, fundou um grupo de auxílio aos refugiados do qual não tirou nenhum proveito. Tinha um espírito de solidariedade para com os pobres e muito calor humano. Quando seu pai morreu, ele não exteriorizou seu sofrimento, mas por toda a vida carregou uma foto do pai no bolso e pediu que ela fosse enterrada consigo. É por essa razão que não temos nenhum retrato de Heinrich Marx. Então, aqui é um livrinho que não é tão fácil de encontrar, né? É da Martin Claret. Você encontra bastante em sebos, né? Talvez a Martin Claret republique isso, mas fica aqui como dica, né? De leitura inicial para a juventude. Ok, gente? É isso aí. Dê um joinha, divulgue, compartilhe esse vídeo e até a próxima.